Pessoal, abrindo esse dia 29 de dezembro com polêmica, tá? Essa que tá na tela aí é a Amanda Vettorazzo. Ela é a nova líder do MBL, né? Coordenadora nacional do MBL. E ela tem bastante popularidade nas redes sociais e tal, e ela lançou uma campanha contra o Lula. Esses dias eu queria discutir esse assunto, né? Ela publicou essa foto aqui e tá escrito aí no cartaz, né? Em 2023, Lula se recusou a comprar vacinas contra a dengue. Ninguém o chamou de genocida. E aí começaram ali uma campanha mesmo nas redes que eu tenho visto nesses dias de fazer ali uma falsa equivalência entre o que aconteceu com o Bolsonaro, fazendo campanha contra as vacinas, se recusando a comprar vacina durante a pandemia, e o Lula com essa questão dessa vacina japonesa que surgiu esse ano agora para a dengue. Esse comentário que está na tela, eu não o escolhi aleatoriamente. Tem uma razão, porque o Adnet resolveu rebater isso aqui com muita ironia, né? Mas eu vou ler pra vocês. Já são mais de 1.000 mortes por dengue no Brasil em 2023. Já pode chamar o Lula de genocida ou ainda é cedo? Aí o Adnet, com bastante ironia, disse o seguinte: pode chamar sim. E aí, percebam que o Adnet começa a colocar todas as barbaridades que o Bolsonaro fazia e falava sobre vacinas. Ele começa a colocar ali como se fosse o Lula falando, para mostrar justamente essa disparidade. O Lula não fala esse tipo de barbaridade sobre vacina, totalmente diferente da situação. Então ele diz o seguinte: pode chamar sim o Lula de genocida. Afinal, ele disse que é só uma febrezinha e que tem histórico de atleta, por isso ele não pega dengue. Também recomendou o Cebion em vez de combater o foco e insinuou que a dengue é conspiração chinesa e que pega mais em bunda mole da imprensa. Lembra que ele ofereceu Cebion para uma ema? Lembram quando o Lula disse: e daí? Eu não sou a Aedes. Descreditou a ciência e disse que iam morrer no máximo 2 pessoas? Quando ele se negou a apoiar qualquer medida pública para o combate à dengue? Lembra quando o Lula imitou uma pessoa com falta de ar morrendo de dengue? Então, ele pegou tudo que o Bolsonaro fez em relação, né, à campanha do Bolsonaro contra a vacinação e tal, e fez esse contraste aí com as coisas que o Lula não falou. Bem, mas o fato, pra gente sepultar esse assunto e passar pro próximo tópico, é que eu sugiro que vocês entrem nessa reportagem aqui do Ministério da Saúde, tá? Tá no site do governo. Ministério da Saúde incorpora a vacina contra a dengue no SUS. Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar o imunizante no seu sistema público de saúde. Plano Nacional de Imunizações definirá como será a vacinação em públicos e regiões prioritárias diante da limitação de doses oferecidas pelo fabricante. Ou seja, o governo queria comprar lá 200 milhões de doses. A questão é que é um fabricante japonês, essa vacina é extremamente nova. Inclusive esse texto, ele deixa bem claro como que foi acelerado o processo dentro do Ministério da Saúde, da Conitec, para aprovar essa vacina, para já poder implementar. Ou seja, eles correram com isso. Tá? Então, e aí eles colocam aqui o que o fabricante diz que pode fornecer para o Brasil. Mais do que isso ele não consegue entregar. Então vocês podem ver cronograma de entrega proposto pela fabricante. Fevereiro, 460 mil doses. Março, 470 mil doses. Maio, 1.600.000. Agosto também, 1.600.000 doses. Setembro, 431 mil. Ou seja, eu tô vendo aqui, fazendo uma conta bem... E agora, assim, sem... Dá 900, 3.200.000, mais 4.100... Dá aproximadamente 5 milhões e alguma coisa de doses, tá? É pouco. O Brasil tem aliás, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, então vai realmente ser só para grupos, para áreas muito endêmicas. Provavelmente vai ser uma coisa bem restrita, não por conta do Ministério da Saúde, mas sim por conta da capacidade de entrega desse fabricante japonês. Bem, pessoal, mas seguindo aqui, vocês sabem que o mercado financeiro, ele se ressente ali, ele é uma espécie de viúva da política de preços estabelecida pelo Temer e seguida pelo Bolsonaro, né? Aquela política de PPP, paridade de importação. Bem, teve uma entrevista ao vivo do Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, na Globo News, e ele deu uma resposta muito forte ali para as entrevistadoras. Vou colocar aqui para vocês, esse vídeo viralizou nas redes. Em primeiro lugar, então, Miriam, com todo respeito a esses analistas que você menciona, queria saber o que eles esperam em termos de transparência. É um tabelamento? É um preço todo divididinho, cada componente que a Petrobras... É uma regra transparente. É uma regra transparente. Que ela coloque para todos os seus concorrentes exatamente como ela faz o preço em cada lugar do Brasil. Isso não vai ocorrer, esqueça, isso não vai ocorrer. E em relação à previsibilidade, não havia mais imprevisibilidade do que o que estava antes. Hoje é previsível. Hoje, quem importa, que não é para mim o analista, tanto menos o analista e mais o caminhoneiro, por exemplo, ele tem um preço previsível, sim.
Quem usa botijão de gás também tem um preço previsível. É bem verdade que nós temos, lembra, você sabe perfeitamente, muitos agentes ajusantes da refinaria. A porta da refinaria é o nosso preço base. Ele, às vezes, representa 1/3 do preço que chega à bomba ou que chega à casa das pessoas na forma de botijão de gás. Então, há outros componentes para falar. Mas falar pela Petrobras, muito confortavelmente, eu posso dizer que não há artificialidade nenhuma no preço que a gente está praticando, e tanto não há que o mercado financeiro respondeu valorizando as ações em mais de 80% em reais e mais de 110% em dólar. Então, há uma habilidade no processo de construção desse preço que mantém a referência internacional como base, estabelece uns certos períodos de reajuste com mais inteligência e usando a estrutura que a Petrobras detém e que pode justamente ter mais eficiência em prover esse preço um pouco mais estável, mas sem absolutamente dar qualquer prejuízo à empresa. Porque se tivesse sido detectada qualquer suspeita desse tipo de prejuízo, mesmo nesse processo quando houve essa alta, onde a gente também, de alguma forma, manteve o preço estável, a gente já fez isso, já mostrou que é possível, não é? A gente teria uma grita no mercado e a ação despencaria. Não aconteceu isso. Então, o mercado confiou nessa gestão, o mercado não viu essa falta de transparência que alguns acusam, e essa transparência que alguns querem talvez seja para dar aos concorrentes uma melhor condição de concorrer com a Petrobras. Isso não se faz. Bem, pessoal, só para fechar esse vídeo, hoje o Globo trouxe um editorial importante, tá? Recuperação de índices de vacinação traz alívio após anos de queda. Eu li esse editorial interessante, realmente foi um estrago gigantesco do governo Bolsonaro, né? Eu vou ler alguns trechos para vocês entenderem do que eu tô falando. A queda da cobertura vacinal durante o governo Bolsonaro, ela fez que o Brasil voltasse a ser ameaçado por doenças que tinham sido erradicadas, né? O caso mais notável foi do sarampo. Em 2016, o país recebeu da Organização Mundial de Saúde o certificado pela erradicação da doença, mas voltou a registrar casos e mortes e o documento foi revogado. Motivo: queda nos patamares de vacinação. A vacina tríplice viral usada contra o sarampo cobria, olha só, pré-Bolsonaro, 95,4% da população, mas caiu para 74% em 2021. Ou seja, efeito Bolsonaro falando 24 horas por dia na live, em todos os lugares, falando mal de vacina. Agora, ou seja, a Nise entrou e tal, já houve a recuperação, subiu mais de 10 pontos percentuais a cobertura, tá? Já voltou para 85,6%, ainda distante daquele patamar ideal, o patamar que levou o Brasil a erradicar essa doença, de 95%, mas, digamos, em um ano ela conseguiu já metade do caminho, né? Ela já conseguiu desfazer metade da lambança que o Bolsonaro deixou. E aí o editorial ainda diz, né? Outra doença erradicada que ameaça retornar em razão das quedas da vacinação é a poliomielite, que voltou a fazer vítimas mundo afora. Vedete de campanha de vacinação no passado com o Zé Gotinha, a vacina contra a polio alcançava uma cobertura de 84% em 2016. Ela caiu para ameaçadores 60% em 2021, mas agora já subiu quase 15 pontos percentuais e voltou para 74,6%. Está distante do nível ideal, que garante a imunidade coletiva, mas é um avanço considerável. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.